Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Nossa Resenha, que é esse programa de entrevistas do nosso futebol, que você já sabe, é toda segunda-feira às 7h30 da noite, e já dá pra ver aí que eu tô muito bem acompanhada, né? Primeiro com o meu colega Elison Silva e também já dá pra ver o nosso convidado, o Preto Casagrande, pintando aí na tela, mas antes de passar a palavra pro nosso convidado, vou falar com o meu amigo Elison. Tudo certo por aí, meu amigo? Tudo bem, Juliana? Olá, Preto Casagrande também, todas as amigas e amigos que acompanham a nossa resenha aqui no nosso futebol. É um prazer estar por aqui. Já vou começar abrindo as perguntas, né, com o Mister Copa do Nordeste, porque ele sozinho tem tantos títulos quanto Bahia e Vitória. 4 títulos de Copa do Nordeste, 2 para cada um. E aí, Preto, eu queria que você, nessa sua saudação inicial, também falasse a importância da Copa do Nordeste, que é um produto aqui da casa, né? Todos os jogos transmitidos no pay-per-view do nosso futebol. A importância da Copa do Nordeste na sua carreira. Tudo bem, galera? Jogadores e jogadoras. Primeiro, parabenizar aí as transmissões, né, dessa Copa, que para mim é uma das Copas mais charmosas do Brasil, que é a Copa do Nordeste. E só uma correção, viu? Eu tenho mais um título como auxiliar técnico do Guto Ferreira em 2017 pelo Bahia. Portanto, sou recordista com unanimidade, né? O Chiquinho, que é de Recife, né? O meu grande amigo Chiquinho, que jogou comigo no Vitória, também tem 4 títulos do Nordeste, mas eu levo vantagem sobre ele com essa de 2017. A gente bater esse papo aí. Estou muito feliz pelo convite, obrigado e vamos falar de Copa Nordeste. Ellison, eu queria só falar uma coisa, né? Porque a gente estava levando em consideração só ele como jogador, né? Mas não, o Isso, cara também ele atua exatamente. em várias frontes, né? Mas, Preto, fala um pouquinho sobre como é ter a senha para conquistar Nordestão, porque você conquistou pelo Bahia, conquistou também pelo Vitória, 2 vezes cada. O que é necessário para se conquistar uma Copa do Nordeste de tantas vezes, né? Bom, assim, primeiro eu acho que a motivação, né? Todas as vezes que eu disputei foram campeonatos assim muito, primeiro com um marketing muito bom, uma equipe de divulgação muito boa. 97, 90 Vitória, nós tínhamos um time que estava encaixadinho, então assim o nosso dia a dia era muito bom. Eu acho que nem se você for analisar assim teoricamente, né, nem eram talvez grandes times do Nordeste, mas em 97 o Arthurzinho, né, tinha acabado de chegar e conseguiu. Claro, tínhamos o Bebeto, talvez foi a grande diferencial daquele ano. E em 99 também tínhamos um timaço que o coletivo era muito importante naquele ano. Depois 2000, 2001, 2002 pelo Bahia, e aí ficou muito claro, né, o quanto é importante você ter ambiente bom. E tanto o time de 2001 como de 2002 eram times assim, não tinham nenhum craque, nenhum nome que chamava atenção, eram jovens, como eu sempre falo, com fome de querer ganhar, e foi fundamental esse ambiente, né, de coletividade. Mas mais importante que eu falo, acho que é esse charme que só a Copa Nordeste tem. Pode fazer o campeonato que for nas regiões, nas outras regiões do Brasil, mas a Copa Nordeste, com relação a público, né, torcida apaixonada, eu acho que não tem igual no Brasil. E além de público, de torcida, de grandes clubes, agora a Copa do Nordeste também é uma Copa recheada de craques, né? E aí muita gente agora tá tentando imaginar como é que vai ser uma Copa do Nordeste com Everton Ribeiro no Bahia, com o Marinho, com outros craques também jogando no Fortaleza, o Fortaleza com um trabalho muito consolidado. E aí você trouxe essa experiência de ter jogado com o Bebeto, né? Lá em 97, quando você ainda era bastante jovem, ter um campeão mundial jogando ali ao seu lado. Como é que foi essa experiência de jogar com um jogador tão importante aí na história do futebol brasileiro? Cara, eu costumo dizer, né, que o Bebeto, né, de todos os atletas que eu tive a oportunidade, o privilégio de jogar ao lado, e não foram poucos, né, grandes jogadores, mas o Bebeto ele era muito acima da média, né, um cara que pensava antes da bola chegar, e não foi à toa, né, que foi ídolo em todos os clubes que passou. E não só isso, acho que a humildade que ele vivia o dia a dia foi pra gente assim que era jovem naquele momento um grande professor, sabe? Uma grande referência que sem dúvida nenhuma para mim particularmente foi importante para o restante da minha carreira. Bebeto tinha conquistado tudo, já tinha grana, tinha vivido na Europa anos maravilhosos,
e veio aqui como se fosse um garoto, um jovem, começando uma carreira, conduzindo o nosso time de uma maneira com muita liderança, aquela liderança positiva, sabe? E sem dúvida foi um cara muito importante na minha carreira e naquele ano principalmente. Preto, você viveu momentos também, né, como o Emerson mesmo falou, de Bahia e Vitória de formas diferentes, né? Na sua época no Vitória, por exemplo, você pegou um apogeu até no momento em que o Vitória estava muito bem financeiramente, né? Fazendo parcerias com o banco, trazendo craques, como o próprio Bebeto que você falou. Depois o Vitória entra numa crise política, financeira, econômica, até tentando se reorganizar. O Bahia, que vivia aquela baixa, digamos assim, econômica, conseguiu essa SAF, né, com o Grupo City, e agora está também movimentando bastante o mercado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Até que ponto essa parte econômica de trazer grandes nomes para dentro do clube ajudam ou até mesmo acabam pressionando, né? O que você pode tirar aí dessas duas experiências que você teve? Assim, eu acho que você não pode ter só uma coisa e esquecer da outra, sabe? O dinheiro ele é importantíssimo, a gente sabe que isso em qualquer segmento, mas não adianta você ter dinheiro e não saber investir, não ter as pessoas certas para tomarem as decisões. É igual você ver um monte de mulher rica aí que se veste mal pra caramba. Tem muito dinheiro, mas não consegue ficar elegante com uma roupa que ela pode ter pago o dinheiro que foi. Em contrapartida, você vê outras humildes que não gastam tanto, mas que saem cheia de estilo, né? O futebol não é diferente. Em 97, por exemplo, né, tinha o patrocínio de banco, mas nós tínhamos, né, no comando, não só de presidência, mas de gestão de futebol, de diretor de futebol e um treinador muito atuante, que vinha com muito tesão para conseguir seu espaço dentro do cenário. O Bahia, por exemplo, ano passado fez investimento, o segundo maior investimento do país, né, com relação a em compra de atletas, e brigou para não cair. Então, só dinheiro não significa que vai dar tudo certo. Eu acho que você tem que equilibrar as coisas, né? Ter o dinheiro e investir na hora certa, no momento certo, para se criar ambiente bom, clima bom, jogadores de qualidade, sem dúvida isso é fundamental, mas não é certeza de sucesso, não. Ô Preto, você começou, despontou, né, nacionalmente jogando pelo Vitória, bicampeão da Copa do Nordeste. E aí seu sucesso levou você para o futebol português, mas logo na volta ao Brasil você foi defender justamente as cores do Bahia, né, o grande rival, uma das maiores rivalidades do país, né? E a gente tem um exemplo muito claro disso que o torcedor do Bahia não fala vitória quando o time ganha, né, triunfo e tudo mais. E eu queria saber como é que foi essa sua recepção e essa troca, essa virada de casaca entre aspas, quando você retornou ao futebol brasileiro para defender o Bahia. Cara, na verdade, assim, velho, quando eu tive a oportunidade de ir a Portugal, né, que eu fui vendido, eu e mais dois jogadores, eu saí de uma forma muito, assim, que me deixou muito triste, que foi a maneira como o presidente da época me negociou, sabe? Ele em nenhum momento me perguntou se eu queria ir, se eu tinha vontade, se esse era o meu desejo, então ficou essa mágoa dentro do meu coração com relação especificamente ao presidente da época. Nada contra a torcida, que sempre me tratou muito bem, contra os companheiros, nada, 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 mas especificamente com esse presidente. E quando surgiu a oportunidade de volta para o Bahia, né, que é o arquirrival, eu vim muito em função de enfrentar esse cara que me vendeu como mercadoria e que em O nenhum Paulo momento quis Carneiro, saber, né, né? Preto? Exatamente, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas é exatamente ele. Então eu vim na intenção dele, principalmente. E aí confesso que no início foi muito complicado, né? A torcida do Bahia, logicamente, tinha uma rejeição com relação minha vida de atleta, nada pessoal, mas dentro de campo passei 3 anos praticamente com muitos bavis nesse caminho e com, né, o nosso time era muito bom, 97, 99, nós eliminamos o Bahia em algumas oportunidades, então tinha né, esse receio de como seria essa minha chegada para um arquirrival que tanto me odiava, né, na época passada. E realmente, nos primeiros 5 jogos, eu só recebi vaias. Tocava na bola, eu era vaiado, eu errava um passe, eu era muito vaiado. Eu geralmente era substituído, porque eu estava
né, voltando a ter o contato com o futebol brasileiro, e aí você tem uma demanda de tempo, eu era vaiado, e aí só acalmou o coração quando fomos às semifinais, né, ganhamos do Fortaleza, aqui na Fonte Nova, fazendo um grande jogo, e na final que nós acabamos nos sagrando campeões, diante de um esporte, com a Fonte Nova com mais de 60 mil pessoas, e eu fiz talvez um dos gols mais bonitos da minha carreira, e a partir daquele momento, sim, o torcedor do Bahia, né, falou, não, acho que ele veio realmente com o pensamento de nos ajudar e começou a ter um tratamento com mais paciência comigo quando eu ia para dentro do campo. A gente está falando muito de Bahia e do Vitória porque, claro, né, o Preto Casagrande foi um grande jogador que jogou em vários clubes, né, inclusive o Santos, né, disputou o último brasileiro que o Santos venceu, por exemplo, né, e foi um dos nomes desse último brasileirão que o Santos levou. Mas, voltando um pouquinho mais para falar dessa sua identificação com a torcida do Bahia, que acabou acontecendo muito forte, tanto que você, depois de se aposentar dos gramados, você virou auxiliar técnico do Bahia e você acabou treinando o clube num momento um pouco mais turbulento. Em 2017, era auxiliar, depois foi interino, depois foi técnico mesmo, você chegou a ser efetivado, e depois você voltou a ser interino quando a diretoria da época optou por trazer o Carpegiani, né, o Paulo César Carpegiani. Como é que foi para você, Preto, passar por aquela turbulência toda que o Bahia brigava para não cair naquele momento, né? 2017 foi pós-Copa do Nordeste, que venceu o Sport, então foi naquele ano do tricampeonato do Bahia, mas no Campeonato Brasileiro não estava muito bem, você foi efetivado para meio que apagar o incêndio, não foi o suficiente, mas você acabou aceitando voltar a uma comissão técnica, que era onde você estava anteriormente, e o Bahia naquele ano acabou ficando lá entre 12º, que é mais ou menos onde o Bahia tinha o costume de ficar. Fala um pouquinho dessa experiência toda, já na parte mais de auxiliar técnico e técnico, mais de gestor mesmo de pessoas. É isso, Juliano. Eu, desde 2009, né, quando eu tentei pela última vez ser atleta, né, que eu já tinha uma lesão de tendão, que eu fiquei 1 ano e meio parado, e em janeiro de 2009 eu tentei pela última vez lá no Volta Redonda dar o fim, né? Ter aquela condição assim, pô, não dá mais. Porque eu via muito jogo na TV e tal, e não tive oportunidade, depois da cirurgia, de tentar voltar a jogar em alto nível, e foi ali que eu percebi que não dava mais. Isso foi em março, abril. Eu tinha contrato mais 2 meses, mas eu sentia muitas dores e tomei a decisão de parar naquele momento. E aí, logo em seguida, eu já fui fazer o curso de treinador no Rio de Janeiro e acabei já fazendo estágio com o Caio Júnior na época, com o Abel Braga, me preparando para ter essa oportunidade. Só que a oportunidade demorou muito, né? Eu acabei me envolvendo com algumas coisas de TV e rádio por aqui em Salvador, tive alguns convites, fiquei 3 ou 4 anos como comentarista. Em 2016, né, com o Marcelo Santana, que inclusive foi meu companheiro na época da Rádio Transamérica, me chamou para iniciar esse projeto, né? A ideia inicial era ficar realmente 2 anos como auxiliar e em janeiro de 2018 me tornar um treinador a partir de janeiro, né, no começo de uma temporada. Mas infelizmente naquele ano, depois de nós termos conquistado o Campeonato do Nordeste, as coisas não aconteceram e aí houve a troca de treinador, né? Saiu primeiro o Guto, entrou o Jorginho, e daí saiu o Jorginho, os caras resolveram me colocar como interino. E eu confesso que eu estava muito bem preparado, eu percebia que eu tinha condições plenas. Agora, não era o projeto inicial, né? Que é mais fácil você começar uma temporada. Que aí você escolheu os jogadores, você planejou do teu jeito, na maneira como você imagina futebol. Ali não, ali eu tinha pego uma situação onde não deu certo com 3 treinadores, começou o Doriva, depois passou o Guto Ferreira, depois passou o Jorginho. Então, só esse sinal já dá amostras de que o clima não era aquele favorável para um cara estrear como treinador. Mas, como aquela história, né? Às vezes as oportunidades aparecem, a gente tem que estar preparado. E eu, quando houve o convite para eles tiveram 5 jogos para definir se eu tinha condições ou não. Eu fiquei 5 jogos como interino. Nesses 5 jogos, os resultados foram bons, o dia a dia estava ótimo, o ambiente maravilhoso.
e a diretoria da época tomou a decisão de que eu seria o nome para ficar até o fim do campeonato. E é engraçado que 4 jogos depois eu já não prestava mais. E aí veio a chegada do Carpegiani. Confesso que foi uma decepção muito grande. Eu falei no dia para o Marcelo Santana, você começou e terminou minha carreira de treinador muito rápido. Porque eu sentia que ali aquela porrada que eu estava tomando, entre aspas, dificilmente eu teria coragem para dar seguimento a uma profissão que eu até citei no meu Instagram essa semana, ou no dia do treinador, deve ter sido alguns 15 dias atrás, que talvez seja a única profissão do mundo, né? O único segmento do mundo que quem comanda entende menos do negócio do que quem é o comandado. Então a gente sabe que a maioria dos dirigentes não entende nada de futebol e toma as decisões para definir quem é que vai ser o treinador. E quer discutir com ele, na maioria das vezes, o conhecimento de causa. E que, na verdade, quem conhece futebol é o treinador. Mas, infelizmente, o país, na época não existia as SAFs ainda, né? E a tomada de decisão da diretoria naquela oportunidade foi me afastar como treinador para voltar a ser como interino. E aí eu também criei a expectativa de que, pô, eu vou voltar a ser interino, ser auxiliar, para no ano seguinte, que era o planejamento inicial, assumir a função como treinador novamente, tendo essa ideia de planejamento. Mas aí houve a troca de presidente na época, né, que assumiu o presidente da época, o Belintani, e aí achou por bem me demitir logo no início da temporada. Então foram 2 porradas assim que eu tomei e que fizeram com que eu tomasse a decisão de preferir ficar perto dos meus filhos, né? Que houveram outras propostas de times lá do Sul, mas que eu achei que naquele momento eu queria ficar mais perto. Minha filha tinha 10 anos de idade, eu acho, 12. Eu falei, não, eu prefiro acompanhar essa fase dos meus filhos do que arriscar e tomar mais uma porrada como essa aqui, que eu não estou preparado para isso, não. Preto, e agora com sua filha um pouco mais criada, já que ela foi um dos motivos aí de você ter se afastado dessa possibilidade de se tornar treinador longe da Bahia, né? Um lugar que você se fixou, apesar de ser paranaense, né? Acabou se fixando na Bahia, ganhou o título de cidadão baiano e tudo mais. Mas agora com sua filha um pouco mais criada, como a gente fala por aqui, não tem essa chance de retornar aí esse pensamento de voltar a ser treinador, já que você se preparou e teve alguns grandes treinadores aí com os quais você trabalhou? Cara, se eu disser que eu nunca penso nisso, eu vou estar mentindo, sabe? Em alguns momentos eu confesso que me dá assim aquela saudade do dia a dia, né? O dia a dia do futebol ele é muito especial, ele é muito diferente de tudo que a gente vive. Então hoje, graças a Deus, meus negócios já estão muito bem encaminhados. Talvez em função, né, de hoje a gente conseguir administrar mesmo a distância. Hoje eu teria essa possibilidade, mas nunca vou dizer nunca. Agora tem que ser uma coisa muito, sabe, muito, como é que eu posso dizer? Uma coisa que me dê brilho nos olhos, sabe? Não é por dinheiro, não é por gostar de futebol e por ser uma coisa que é apaixonante, né? Que é o dia a dia, que é o convívio com o torcedor, com a imprensa. Então, quem sabe um dia, né? Vamos deixar acontecer aí. Ô Ju, deixa eu só Fala emendar aí. outra. Deixa eu só emendar aqui com o Preto, aproveitar o assunto. Você trabalhou com o Guto Ferreira, trabalhou com alguns treinadores, mas também você foi comandado por grandes técnicos, né? Evaristo de Macedo, você foi comandado pelo Luxemburgo no auge dele, no clube anterior a ele ir para o Real Madrid, né? O Santos ali de 2004. E aí o Que Preto, ganhou o brasileiro, enquanto. né? Isso, exatamente. E aí o Preto, enquanto possível treinador, ou o Preto que pensava em ser treinador lá atrás, qual era a grande referência que você tinha entre os quais você trabalhou? Cara, assim, eu costumo dizer que eu tentaria, né, equilibrar 3 grandes treinadores que eu tive. Cara, se eu for citar cada treinador, cada um teve alguma qualidade que me chamava muita atenção, sabe? Em contrapartida, já trabalhei com outros também que eram uma piada de ruins e que chegaram até a seleção brasileira. Então isso não quer dizer nada. O Candinho, por exemplo, foi o pior treinador que eu tive na minha vida e foi treinador da seleção. Mas, ó, Luxemburgo, Evaristo de Macedo e Abel Braga são 3 perfis totalmente diferentes, mas que eu tentaria tirar qualidades principais desses 3 para tentar colocar em prática
no dia a dia se eu tivesse uma oportunidade novamente. E Preto, você também conviveu com esses treinadores em fases diferentes da sua vida em que você não estava necessariamente em Bahia ou Vitória, né? Como, por exemplo, no Santos, né? No Fluminense, no Vasco, né? O time que acabou revelando você, né, para o Brasil inteiro. E dessas passagens suas pelo futebol do Brasil, né? Que características você tira de cada passagem que você teve para, de repente, enquanto treinador, por que não, né? Ou então como comentarista, né? Como pessoa que vive o futebol, quais dessas características do Preto Casagrande jogador, em momentos diferentes, você usa para crescer e para traçar seus comentários, suas análises? Assim, cara, primeiro eu fui um cara que morei 5 anos e meio numa arquibancada, né? Na época em que a divisão de base sofria muito mais do que sofre hoje. Então a gente tinha, era um bife contado cada um, o pão da noite era que sobrava da padaria do Manuel lá na esquina de São Januário, que a gente comia no dia seguinte. Então, assim, esse sofrimento pessoal que eu tive nesses 5 anos e meio embaixo da arquibancada, eles foram fundamentais para o meu crescimento como ser humano, né? Então, isso eu costumo dar valor às pequenas coisas, porque só eu sei o quanto foi difícil para eu conquistar. Aí depois, quando eu vim para o Vitória, eu tinha 21 anos e fui praticamente mandado embora do Vasco, né? Fui colocado à disposição para que se negociasse. Então, eu já criei uma expectativa durante 5 anos e meio e me profissionalizar num clube em que eu defendi a base toda. E aí fui preterido, né? Vim para o Vitória como a última solução da minha vida. Ou eu consigo jogar no Vitória, ou eu vou voltar a carregar a mala lá no hotel do meu pai em Cascavel. Então, aqueles anos para mim do Vitória, eu costumo dizer que parece que foi o início de tudo, né? Parece que eu me profissionalizei no Vitória, foi a primeira oportunidade e eu enfrentava cada jogo como se fosse o último da minha vida, porque sabia que se não desse aqui, dificilmente eu conseguiria ter espaço em outro lugar. Então, essa coisa do cada jogo ser uma final, né? Sempre vai ter alguém olhando. Não é pelos outros, é por mim. Não tentar ser melhor que ninguém, tentar ser melhor que eu mesmo a cada dia. Isso eu levei principalmente na época ali do Vitória. Aí fui vendido para Portugal, outra experiência maravilhosa como pessoa. Eu morava numa casa de 3 andares, num morro, que só pegava celular dentro do armário. Você imagine. Na época a internet estava chegando, então um sofrimento assim também que ganhava em euro, já estava na Europa, né, que é o sonho de todo jogador, a possibilidade de ir ali para os países de perto, esse era meu grande sonho, e de repente me vi louco para voltar para o Brasil, e a única proposta que eu tinha era para voltar para o arquirrival. Então, assim, e aí a tomada de decisão vai ter essa perseguição que realmente teve, pode ser também que não dê certo. Lá eu tinha contrato de 5 anos, então podia sentar em cima do contrato e saber que eu ia ganhar bem durante esses 5 anos, mas eu queria jogar. E lá o Paulo Autori, na época, saiu, né, e os brasileiros todos começaram a voltar. Então foi mais uma tomada de decisão em função de não é o dinheiro, é o querer vencer, é o querer ganhar, é o querer mostrar para sua família que você pode, para as pessoas que nunca acreditaram em você. Aí vim pro Bahia, aquela porrada, né? Todo mundo me vaiando, todo mundo contra. E aí você trabalhar em cima das cobranças, das pessoas que, porra, desconfiam muito de você em todos os aspectos. E aí eu consegui me superar. E olha que interessante. Eu tinha vivi uma fase maravilhosa, Bahia 2001, Bahia 2002, né? Fomos bicampeões do Nordeste, ganhei bola de prata, fiz 9 gols no Brasileiro como volante, é um número muito expressivo. E no ano seguinte nós fomos para a segunda divisão. E aí? Tudo aquilo que eu fiz praticamente jogado pelo ralo. E aí veio uma proposta do Santos. Você imagina, você cair de divisão e ter uma proposta para ganhar mais num time como o Santos. E aí você cai num ano e no ano seguinte você é campeão brasileiro com o Vanderlei Luxemburgo, com o Robinho, com o Diego, com o Elano, com o Léo, com o David, sabe? Você fala, caramba, mais uma vez tentaram me derrubar e eu fui e consegui me superar e provar que eu tinha condições. Então, assim, todos esses momentos, eles são, né, quando vem a lembrança, eles me mostram o quão capaz eu fui lá atrás
e quanto eu tenho possibilidade de passar essa minha experiência para os jovens, né, para as pessoas que estão vivenciando isso tudo. E uma coisa que eu acho fundamental, Juliana, é que o comandante hoje, ele não pode ser só um exemplo de profissional, ele tem que ser um exemplo como pessoa também. Então, se as pessoas hoje me olham, né, e me admiram, eu sei também porque é a pessoa que eu sou, graças a Deus, ao empresário que eu consegui ser, virar depois de atleta, né, esse meu preparo para tentar ser treinador e que só não depende de mim e as coisas não aconteceram. Então, eu acho que essa admiração pelo cara que comanda, ela é fundamental para você conseguir passar para os seus comandados algo de bom que vai servir também para a carreira deles. E Preto, você falou de vários momentos gloriosos da sua carreira, né? Do bicampeonato com o Vitória, do bicampeonato do Bahia, os dois na Copa do Nordeste, campeonato com o Santos. E qual você avalia ter sido o seu melhor momento enquanto jogador e o auge ali da sua carreira? Foi esse Santos do Robinho, do Diego, do Léo, do Vanderlei Luxemburgo? Foi o Fluminense, vice-campeão da Copa do Brasil em 2005? Foi Bahia, foi Vitória? Qual você imagina aí, qual você avalia, na verdade, ter sido o auge da sua carreira enquanto jogador? Cara, eu acho assim, se você parar para pensar e falar de uma temporada, eu acho que 2001 no Bahia, porque iniciou com a dificuldade, mas aí logo em seguida veio o título do Nordeste e depois no Brasileiro nós ficamos entre os 8 primeiros, eu ganhei bola de prata, né? Fui um cara que chamou a atenção do Brasil, tive várias propostas. Então, se tiver que escolher um ano especificamente, eu falo de 2001 pelo Bahia. E agora eu queria passar para o Preto Casagrande atual, que é mais analista, que dá os seus pitacos, né? Que já está mais youtuber, mais influenciador da bola. E eu queria saber de você, Preto, como é que você enxerga hoje o mercado do Nordeste, puxado principalmente, né, nesses primeiros meses do ano, e também no finalzinho do ano passado também, pelo Bahia trazendo nomes fortes, as especulações, as questões dos nomes que são consagrados nacionalmente ou internacionalmente, né, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, o... Nossa, são tantos nomes agora que já até me foge um pouco, né? Mas o Arias, por exemplo, né, que chegou também, que já foi Caio Paulista. anunciado, o Cuesta, enfim, vários nomes do Bahia, mas outros nomes também que começam a aparecer no Fortaleza, o Vitória trazendo o Luan. Enfim, eu queria que você analisasse um pouquinho esse mercado da bola e o protagonismo que o Nordeste está começando a puxar com esses novos nomes de peso, preferindo ficar no Nordeste a outros clubes do eixo, por exemplo, algo que a gente não via com muita frequência. E o que isso pode ter de impacto, né? Nos campeonatos brasileiros, nas séries, nas divisões, nas copas, por exemplo. Assim, Juliana, eu acho que temos dois casos bastante que vale a pena salientar, que são casos assim que repercute demais lá na região sul e sudeste e que não andam simultâneos, né? Que são dois casos bem distintos um do outro. Primeiro é o caso do Fortaleza, que conseguiu profissionalizar seu clube, teve no seu comandante, né, o Marcelo Paes, um momento de solidez e de mostrar para o cenário, ó, nós também pudemos, nós também conseguimos, e não é à toa que nos últimos 3 anos aí vem chegando sempre na Sul-Americana, já disputou Libertadores, então é um caso específico de uma gestão muito bem feita. E agora o caso do Bahia, que é um pouco diferente, porque tem muito mais dinheiro envolvido, então a probabilidade de dar certo ela aumenta, obviamente, mas que também não quer dizer que as coisas vão acontecer, não é certeza de que vai ter sucesso. O Bahia, o ano passado, por exemplo, contratou, a contratação mais cara foi o Chaves, 24 milhões, que não deu certo. O Bahia já passou esse atleta. Então, assim, o Nordeste, a gente sabe que existe um preconceito por parte de todo, por parte da imprensa, por parte da arbitragem, por parte de dirigentes, infelizmente existe. Eu sou de lá, hoje, graças a Deus, eu tenho o título de cidadão baiano, mas eu sofri muito na pele, como atleta, como treinador, em todos os aspectos, a gente sofre. Então, quando o Bahia vem e começa a bater de frente com os clubes
do eixo Rio-São Paulo, isso incomoda demais. O que não quer dizer que as coisas vão ocorrer facilmente. Porque nós temos uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de dizer: nosso país é continental. E a logística dos clubes do Nordeste, ela é muito difícil, muito complicada. Então, esse é um detalhe que às vezes quem não joga, né, nunca viveu isso, não, às vezes não mensura a importância que isso dá. Você vê que dificilmente os clubes, ó, o Criciúma sobe e desce, porque a logística lá é muito difícil. O Juventude de Caxias do Sul é do Sul, mas a logística para chegar lá é muito complicada. Então esses clubes oscilam muito, né, nessa sobe e desce. Claro que a estrutura não tem nem comparação com Fortaleza, Bahia e Vitória, como eu falei, mas só para vocês terem noção como a logística impacta no final, no resultado final. Agora, lógico, o Bahia, por exemplo, ano passado só viajou de avião fretado. Todos os voos que tinham conexão fretou avião. Então, isso, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Então, não tenho dúvida que Bahia e Fortaleza vão brigar na parte de cima da tabela. Fortaleza já acontece há alguns anos. E o Bahia vai se juntar a esse pelotão aí da parte de cima da tabela. Isso não tem a menor dúvida. Já o Vitória passa por um processo, né, um pouco mais difícil de reconstrução do clube. Talvez leve um pouco mais de tempo, mas eu acho que pela força da sua torcida, pelo estádio, pela cidade que Salvador representa, os jogadores querem vir jogar aqui. Eu acredito que o Vitória tem tudo para se encontrar com Fortaleza e Bahia e também ficar nesse pelotão. É isso que eu espero e é isso que eu torço para que aconteça. Elison, deixa eu só pegar esse gancho maravilhoso aqui, que a bola tá quicando. O Fábio Mota, né, em outro nossa resenha, ele falou com a gente que a expectativa é que ele lida com focos, né, durante o ano. Então, em 2022, o foco era acesso à Série B. E em 2023, o foco era o acesso à Série A e ser campeão para conseguir uma vaga na Copa do Brasil, que ele efetivamente conseguiu para esse ano. E que neste ano o foco é uma vaga na Sul-Americana. Você acha que é possível mesmo isso? E você acha que claro, né, o Vitória está mais embalado, digamos assim, do que nos anos anteriores, mas Série A a gente sabe que é mais difícil, ainda mais para uma equipe que ficou 5 anos afastado, né? Até que ponto é realmente factível ou é mais uma vontade? Assim, Juliana, se você me perguntasse em janeiro de 2023 se o Vitória seria campeão da Série B, eu diria que a possibilidade era de 10%. E o Vitória se sagrou-se, né? Depois de 3 meses, talvez um dos piores da história do Vitória, depois a coisa encaixou e e o Vitória conseguiu ser campeão da Série B. E eu acho que o trabalho está sendo bem feito, né? O Léo Condé conseguiu criar um ambiente muito favorável e, assim, se você analisar friamente, jogador para jogador, eu acho que o Vitória tem time, sim, para brigar no meio da tabela. E a gente sabe que a Sul-Americana, se você não cair, a probabilidade de você estar nela é muito grande, né? Acho que só 1 ou 2 clubes que ficam naquela zona nem cai, nem Sul-Americana. Então, acho viável, sim, muito em função, né, de ter mantido uma base, do time ter um ambiente muito bom, mas, pelo que eu tenho observado nos jogos do começo da temporada e aquilo que a gente sabe que é a dificuldade do Série A, e eu acho que o Vitória ainda tem que trazer uns 4 a 5 jogadores, e o Fábio Mota já disse que vai trazer, para conseguir ser esse cara protagonista e brigar por uma Sul-Americana. O Nordeste entrando aí nesse ciclo de grandes contratações, né, faz muita gente do Sul, Sudeste passar até inclusive a cogitar o fair play financeiro no futebol brasileiro, né, para ver como incomoda essa chegada dos times nordestinos com força ao mercado. Mas, Preto, você é do Paraná, você jogou no Santos de Luxemburgo, ali campeão brasileiro em 2004, mas cita o Bahia como o grande momento da sua carreira lá em 2001. Isso aí para muita gente, isso aí também não vai fazer tanto sentido assim. Para nós faz, obviamente, para você claramente faz. Mas pegando aí essas grandes contratações que vêm chegando no futebol nordestino, poucas delas vão saber qual é o peso da Copa do Nordeste, voltando aí para esse tema,
para esse tipo de jogador, né, consagrado. Você pega, por exemplo, o Everton Ribeiro, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Flamengo, da Copa do Brasil pelo Flamengo, e ele chega agora para começar a disputar uma Copa do Nordeste que é tão pesada quanto essas competições para quem é do público nordestino. E aí eu queria saber de você como é que foi essa sua adaptação e se você tivesse que dar um conselho para ele na maneira de tratar a competição, o que é que você falaria aí para o Camisa 10 do Bahia? Ah, isso aí é uma coisa que não precisa, cara. A hora que ele vê a Fonte Nova, todo jogo lotado, vai jogar em Maceió lotado, vai jogar em Fortaleza lotado, vai jogar em Alagoas, em qualquer lugar lotado, ele não precisa dizer mais nada, velho. Porque nós, a gente mesmo da imprensa, hoje é visualização, né? É curtida, pro jogador é torcida, é estádio lotado. O que a gente quer, o que a gente busca, o que os clubes querem é estádio lotado. E no Nordeste isso não é problema, velho. É todo jogo lotado, todo jogo cheio. Principalmente a partir né, da segunda fase, que são já times mais de torcida. Você vai jogar lá contra o Botafogo da Paraíba, é lotado. Contra o 13, cheio. Então, não precisa. A hora que os caras sentirem essa emoção, vai ser como se ganhar a Libertadores, pode ter certeza disso. Eu falo de carteirinha porque vivi isso, e só quem vive no Nordeste e participa do que é aqui carnaval, futebol, sabe o que é o nordestino de verdade. Pois é, né? O Preto Casagrande, que se fosse um clube, né? O Preto Casagrande FC estaria lá junto com o Bahia e Vitória, dividindo o principal, o primeiro lugar, né? Entre os clubes com mais edições da Orelhuda, né? E, Preto, falando um pouquinho agora, Elison trouxe um pouco do panorama dos outros clubes, né, os clubes de fora, jogadores de fora, e você tem essa vivência, e em clubes que estão em momentos diferentes também, muito diferentes da época que você, por exemplo, jogou. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você vê do Vasco, por exemplo, que no ano passado também esteve junto com o Bahia numa situação muito parecida de brigar para não cair. O Fluminense, que foi campeão da Libertadores pela primeira vez e vivendo, de repente, seu melhor momento técnico e diante da sua torcida. E o Santos, que pela primeira vez na sua história acabou caindo, né? O que fala dessas equipes que estão vivendo momentos tão diferentes, né? Primeiro que é triste, né? Ver primeiro um time como o Santos, né? Da história, de tudo que envolve a Vila Belmiro, tudo que o Santos conquistou, você vê o time na Série B, é muito triste, né? Eu fiquei realmente com o coração apertado no último jogo da última rodada, porque estava entre Santos, Bahia e Vasco. Imagina, eu tenho relação com os três times, né? De muita gratidão. Mas o Santos é o que eu mais sinto, porque justamente por isso, né? Porque é um clube querido pelo Brasil todo. Acho que todo mundo tem um pouquinho de santista no coração, justamente por ter tido Pelé, pela grande história que o Santos tem. Agora, a volta do Marcelo Teixeira, que é o mesmo presidente da minha época, eu crio uma expectativa e uma esperança grande, porque é um cara que já viveu momentos de glória, de conquista no Santos, e acho que vai conseguir retomar isso. O Vasco, eu acho que é uma grande incógnita, né? Essa galera aí do 777, pô, tem hora que aparece que eles estão devendo todo mundo, tem hora que parece que os caras são os picaretas que vieram sabe, para, sei lá, não é uma coisa confiável igual é o Bahia, por exemplo, né, o grupo que comanda o Bahia. Então eu também fico muito preocupado com o futuro do Vasco por não saber, né, não ter a noção exata de quem hoje está lá no comando, de quem são os investidores, né, da onde vem o dinheiro. E por mais que o Pedrinho tenha sido eleito, agora a gente sabe que 30% você não consegue combater muita coisa que pode acontecer de errada, assim como o Emerson aqui no Bahia. Mas no Bahia a gente sabe que existe uma coisa mais de responsabilidade, né? De um grupo que tem um know-how diferente do que vive o Vasco hoje. Preto, você falou de alguns dirigentes que você teve, você falou aí dos modelos de gestão de SAF, do modelo associativo. A gente vê que você também acompanha muito esse lado. E aí eu queria saber se você também, em um futuro, toparia assumir um cargo de gestão, um cargo em alguma SAF, ou ali fazer aquela ponte entre direção associativa e SAF, o Grupo City, por exemplo, no Bahia. Como é que você também
está aí nesse meio aí na questão de gestão do futebol? Cara, na verdade, eu desde o ano passado, né, eu criei o canal no YouTube. Eu estava bem afastado do futebol, eu fiquei um ano e meio afastado. E em abril do ano passado, com a criação do canal, eu voltei a me envolver muito mais, né? Que você vai querendo, vai entrevistando, vai ligando para um, ligando para outro, e aí reacende, sabe, aquela chama de um cara que viveu futebol desde os 6 anos de idade. Então, a minha vida foi futebol. E eu costumo dizer o seguinte: eu discuto com muito mais propriedade com qualquer presidente de clube ou de SAF, com o presidente da Shell, por exemplo, que eu tenho meus contratos que acabam no final do ano que vem. Então eu entendo muito mais de futebol do que de posto de gasolina e loja de conveniência, que é meu negócio atual. Então, claro, se for uma coisa que, como eu falei, que brilhe meus olhos, que me dê aquele tesão de voltar, porque a vida no futebol é muito escrava, sabe? A gente tem que abdicar de tudo, não adianta. Eu nos 3 meses que eu fui treinador, parece que eu envelheci uns 30 anos, porque se você ganha, você é o melhor do mundo. Se você perde, você não pode sair na rua. E hoje as redes sociais, né, dão ainda mais ênfase a esses haters que querem destruir tua vida. Eles vêm de uma maneira que realmente, se o cara não tiver equilíbrio, ele atinge. Então tem que ser uma coisa muito pensada, muito organizada, com planejamento, com, sabe, com uma coisa que você perceba que tenha confiança para poder voltar a viver essa vida de futebol. Bom, a gente estava conversando bastante sobre a vida do Preto enquanto jogador, também como treinador, mas aí esse assunto ficou meio que quicando e agora eu quero entrar nesse assunto de vez. Então vamos lá, Preto Casagrande. Falando sobre SAFs, parece que é um caminho sem volta para o futebol brasileiro, né? Todas as equipes que são de médio porte, pelo menos, estão se tornando SAFs para conseguir ter mais competitividade, né, no próprio mercado, né? Então, eu queria saber de você, né? Dentre as SAFs que estão já disponíveis, né, a gente tem uma série delas, né? A gente tem Cruzeiro, tem Vasco, tem Bahia, tem alguns clubes que estão caminhando para se tornar SAF também, o próprio Vitória, né? O presidente Fábio Mota falou que estuda sim uma possibilidade de se transformar numa SAF. Dessas que já existem, qual é que você acha que tomou o melhor caminho? Assim, Juliana, eu até fui um crítico na época do acerto do Bahia com a SAF, né, feita, mas não em função da SAF propriamente dita, e sim com as promessas, né, do até então presidente Belintani, que sempre teve um discurso muito contundente. Ele fala muito bem, sempre deixou claro que faria do Bahia um clube sustentável e do nível da prateleira de cima do campeonato do campeão do Brasil, mas em nenhum momento conseguiu isso, né? Ele sempre foi muito bom no marketing, mas no futebol ele deixou muito a desejar, inclusive caindo para a segunda divisão. Mas eu acho que de todas as SAFs já feitas no Brasil, eu acho que com relação ao know-how, o Bahia teve a melhor escolha, que foi o Grupo City, né? Um grupo que tem uma vasta experiência com vários clubes no mundo inteiro, que tem como principal, né, o Manchester City, que hoje dispensa comentários no que diz respeito à administração, à gestão. Então, acho que nesse aspecto, apesar de ter achado que o valor foi muito baixo, 1 bilhão, né, eu acho que foi negociado a SAF do Bahia, eu acho que foi o melhor caminho. De todas essas que se apresentaram, Curitiba, do Red Bull, do Botafogo, do Vasco, enfim, de todas as SAFs que foram anunciadas no Brasil, eu acho que por know-how, pela experiência, eu acho que a do Bahia foi o melhor tiro, né, que a gente podemos dizer assim, foi a melhor opção de escolha por causa do know-how do Grupo City. Só para fechar, realmente foi 1 bilhão de reais que foi negociado, 90% do Bahia, né, que aí fica para a sociedade, né? 90% é bastante coisa, né? Só que assim, Juliano, se você pensar que o Atlético Paranaense vendeu o Vitor Roque por 392 milhões, né? É um dinheiro irrisório para os caras.
Então, só em função disso, eu acho que pode ter sido. Mas hoje, por exemplo, a empolgação que o torcedor do Bahia vive, isso, sem dúvida nenhuma, o Belintani entrou para a história dos anais do futebol baiano, sendo o grande precursor disso tudo, né? Porque lá na frente ninguém vai lembrar quanto pagou. Vai lembrar que teve uma mudança de patamar que criou no torcedor uma expectativa jamais vista ao longo da história do clube. E aí, Preto, sem querer defender o Belitani, obviamente não tenho nenhuma ligação com ele, claro, mas se você pegar, a SAF do Cruzeiro foi vendida por 400 milhões, né, de reais. Então, o Cruzeiro é um time que tem conquistas internacionais, é um grande time, foi comprado aí pelo Ronaldo, que é Mas, uma mas também é um preço absurdo, porque o Cruzeiro já foi assaltado antes, né? Pela diretoria anterior, que o cara gastava no cartão de crédito até para ir para casa de prostituição. O cara usava o cartão do clube. Chegou a esse ponto do Cruzeiro. E é por isso que foi vendido tão barato, né? O Cruzeiro estava afundado em dívidas. E o Bahia, claro que tinha suas dívidas, acho que era um pouco mais de 150 milhões, mas é que o que eu falo é o discurso do Belintani, sabe? Ele sempre falou que o futebol era um grande negócio e que ele faria do clube, sem SAF, um clube de primeira prateleira, o que ele não conseguiu devido aos maus resultados no campo. E aí você não acha que o sucesso de gestão do Fortaleza, por exemplo, para pegar um exemplo nordestino, sem precisar se tornar SAF, e o Bahia tentando também, e acho que até com uma estrutura um pouco melhor do que a do Fortaleza e sem conseguir, não acelerou esse processo de venda aí para o Grupo City? Não, mas é isso, pô. Se o Fortaleza conseguiu, por que o Bahia não conseguiria? Se acho que o Bahia tem até um pouco mais de torcida, como você falou, a estrutura do Bahia é até um pouco melhor. E eu costumo citar sempre, né, eu esqueci de falar do Fluminense antes, que a Juliana me perguntou. O Fluminense hoje é sem SAF e conseguiu ser campeão da Libertadores, talvez com um orçamento parecido com o do Bahia, né? E a torcida nem se compara, do Bahia é muito maior. E um outro case de sucesso é o Atlético Paranaense, que há 20 anos tem CT de primeiro mundo, tem estádio de primeiro mundo e está sempre entre os primeiros colocados do Brasil, ganhando, chegando à final da Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ganhando Sul-Americana. Então são exemplos aí de que a SAF, se o futebol for bem administrado, dá sim para comandar sem ter SAF. Ô, Juliana, só aproveitar ainda essa questão da SAF do Bahia, no futebol nordestino, no Bahia também, a gente tem grande tradição de formar grandes jogadores, né? E aí o Bahia fazendo parte de um conglomerado, você não acha um pouco perigoso ou diferente para o que a gente está acostumado aqui de não revelar grandes jogadores? Porque assim que um jogador desse pintar com muito destaque numa categoria de base, ele vai direto para outra filial do Grupo City ou diretamente para o Manchester City? Sem dúvida, isso ao longo dos anos, né, aqui principalmente Bahia e Vitória, eu bato muito nessa tecla, porque eu me acostumei aos meninos subirem e empurrar craques para ser vendidos. É o contrário. Agora chega os caras e empurram os meninos e não tem oportunidade, porque não tem um trabalho bem feito, porque eles não estão nem aí para a base, porque tem essa situação do aglomerado, claro, eles querem colocar jogadores deles, né, e aí faz um investimento de 24 milhões num menino de 20 anos, que era o Chaves, e que não deu certo. Então, a tendência é que as divisões de base, principalmente do Bahia hoje, vai ser cada vez mais abandonada, né? E um movimento claro que ficou é não passar nem na primeira fase da Copa São Paulo, por exemplo. Até mesmo o próprio Fábio Mota, né, o presidente do Vitória, ele tocou nesse assunto em relação às SAFs, né, que ele dizia o seguinte, que na hora de você vender o seu clube e fazer uma SAF, você não coloca a base ali naquele conglomerado todo. E como é que você vai realmente colocar um preço na base? Naquele jogador que você está formando, naquele jogador que você vai criar uma identificação e que vai ser, de repente, um craque formado dentro da sua expertise, né, da sua experiência dentro do futebol. O Vitória, por exemplo, é um dos clubes formadores, como é o Santos, por exemplo, também, né? O Flamengo, mais recentemente, com o Vinícius Júnior, que assim que fez 18 anos, pumba, Real Madrid. Então, o que você acha também de colocar a base num preço dentro de uma SAF? Por quê? Afinal de contas, a base do Brasil, a base dos clubes, ela pode ser também
um acervo muito grande, né? Dentro dos seus times e para valorizar ainda mais a marca. Ah, sem dúvida, né? Era para ser assim, né, Juliana? Mas hoje, por exemplo, eu tenho certeza que o City, quando veio comprar o Bahia, avaliou a divisão de base do Bahia como zero, ativo nenhum, né? Porque ao longo dos anos o Bahia não revelou mais jogadores. E a tendência é que não revele se não investir lá. Claro que agora parece-me, né, que trouxeram alguns profissionais lá de Xerém, que tem uma experiência boa. Agora, por exemplo, se o Fluminense fizer uma SAF, a divisão de base do Fluminense, historicamente, ela é muito rentável. Então vai ter que ser calculado esse valor, né? Claro que faz uma estimativa, como você falou, não tem como garantir que esses jogadores vão ser profissionais e vão dar frutos, mas você consegue fazer uma estimativa. Agora, Bahia e Vitória, ao longo dos últimos 10 anos, não revelaram ninguém. Bahia foi aquela geração do Daniel Alves, imagine, o Cícero, quem mais? Você não consegue lembrar, citar muitos atletas. E o Vitória, a última leva boa foi a época do Hulk, do Davi Luiz, do Elkson. Depois disso, não teve mais ninguém que valorizou para se vender. Então, acho que hoje, se as SAFs vierem para comprar o Vitória, a divisão de base não vale nada mesmo. O Vitória ainda teve alguns jogadores, né? Tipo o Pedrinho, né? O lateral esquerdo, que teve todo um problema na negociação dele, que ele acabou saindo de graça. Teve também o Samuel, atacante, né? Que foram alguns nomes aqui que acabaram salvando, de certa forma, o financeiro do Vitória, porque ainda tem isso, né? Você conseguir vender Não, jogadores mas para conseguir. O Pedrinho ainda saiu de graça, né? O Atlético Paranaense usou uma manobra aí que na época criou até uma situação constrangedora entre os clubes, mas o Vitória não lucrou nada. E é muito pouco, né? A gente consegue citar dois no universo de 10 anos, talvez. É pouco. O Vitória que no fim da década de 90 revelou, na década de 90 em si, revelou vários grandes jogadores para o futebol brasileiro, né? Então o Vitória Não, tem, cara, talvez... eu tive que ir embora para Portugal porque na minha época subiu Fernando, Matusalém, Alain Delon. Tá, imagine, só esses nomes aí que eu falei. Quanto tem dinheiro não rendeu pro Vampeta, clube? Edilson, Bebeto, vários Vampeta, jogadores aí. pô. Historicamente, velho. Muita gente boa. E os caras conseguiram acabar com o clube, né? O presidente, antes do Fábio Mota, que foi. Saiu pelo impeachment, né? Isso. Teve o Dida também, né? O goleiro. Então, realmente, Não, se a gente for nomes parar aqui, impressionantes. é nome que não acaba mais. Exatamente, o Vitória é realmente um dos grandes celeiros de craque do futebol brasileiro da década de 90. E aí, seguindo no Vitória, Preto, onde você também tem uma grande história por lá, você acha que se o Vitória não aderir ao modelo SAF, eu acho que mais importante do que contratar atletas como, por exemplo, apostar em investir em um Luan que não vem longe do melhor momento da sua carreira, não seria melhor direcionar esses investimentos para a categoria de base, pensando no médio e longo prazo? Sem dúvida. Se você me perguntasse o que eu faria, eu agora é hora de investir na base. Só que a gente sabe, né, que existe uma cobrança do torcedor que não tem paciência. Ele quer ter base boa, mas ao mesmo tempo ele quer ter resultados. Então, conciliar isso é que é o grande desafio dos caras que estão mandando lá no futebol. Tenho certeza que o Fábio que é um cara que pensa muito na infraestrutura, né? Ele já está fazendo melhorias que são muito claras no Barradão. A gente sabe que a divisão de base também tem um trabalho que está mais, o investimento maior logicamente é no profissional, porque ele precisa estabilizar novamente o Vitória como um time médio para grande dentro do Brasil, para poder depois, né, com mais recursos, começar a investir na base. Não é uma tarefa fácil, ninguém está falando, mas eu acho que para competir com os times de Rio e São Paulo, que tem orçamento muito maior, só fazendo e vendendo jogador. Ô Preto, e falando um pouquinho mais de Bahia e Vitória, nesse ano especificamente, a gente vai ter uma coisa que há muito tempo a gente não vê com tantos números assim, que é Bavi. A gente vai ter Bavi pela Copa do Nordeste, pelo menos um na primeira fase. A gente vai ter Bavi pelo Campeonato Baiano, pelo menos um também nessa primeira fase. E dois no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, que momento vive para você esse futebol baiano e a importância da gente ter clássicos também? Eu acho que talvez, eu não lembro, sinceramente, eu não tenho memória muito boa,
mas eu não lembro ao longo dos... Eu já estou aqui há mais de 20 anos, desde que eu parei de jogar, um momento tão maravilhoso envolvendo torcedores de Bahia e Vitória, né? Você vê que é o tempo inteiro um cutucando o outro, zombando, zoando, que meu time é melhor, que teu time só tem velho, que o meu time vai ganhar. Então a gente sabe que existe uma disparidade grande com relação a investimento, né, financeiro, mas o ano passado o Vitória também com pouco investimento conseguiu, nos Bavis especificamente, jogar de igual para igual. Então acho que fazia muitos anos que eu não, só como jogador, depois de jogador não lembro a última vez que eu vi um momento tão especial da dupla Bavi se enfrentando tantas vezes. E por falar em Bavi, Preto, tem algum que fica aí na sua memória como um Bavi inesquecível? Tanto por um lado, por outro, por qualquer um dos lados, tem algum Bavi inesquecível na sua carreira? Cara, eu costumo citar dois, né? O meu primeiro como jogador do Vitória, nós ganhamos de 3-0 do Bahia, eu fiz um gol de falta. Imagine, primeiro jogo na Fonte Nova, primeiro Bavi, fiz um golaço de falta, o terceiro para sacramentar a vitória. E o Bavi que nós ganhamos a Copa Nordeste em 2002, que foi lá no Barradão, eu jogando pelo Bahia. Então foram dois resultados positivos jogando no campo do adversário, né? Isso é uma coisa que dá um gostinho especial e eu lembro com carinho desses dois Bavis. Inclusive, Preto, o de 2002, o técnico era Bobô, né? O célebre Bobô, Bobô. camisa 8 do Você vê como é, Bahia. você vê como é vida de técnico. Ele, primeiro trabalho dele foi campeão do Nordeste, com um time que ninguém imaginava que desse certo, com o Sérgio Alves, Robigol e Nonato, que ele armou aquele esquema. Deu certo, foi campeão e ele não conseguiu ter coragem de seguir nessa carreira de maluco, que é treinador. E ele que é um dos ídolos do Bahia, né? Foi até imortalizado numa música de Caetano Veloso, né? Elegância Sutil de Bobô. E ainda assim tem essa questão toda que você fala da pressão, né? Mas o que você pode falar do... A gente conhece o Bobô jogador, né? E quem não viu ao vivo, pelo menos aqui na Bahia, tem essa cultura de ver os jogos antigos e sabe, claro, né, da importância desse cara enquanto jogador. Mas e o Bobô treinador? O que você tem a dizer aí sobre ele? O Bobô é aquele cara que tinha o ambiente na mão, né? Ele é um cara muito sério, muito correto, não é muito de brincar, mas é um cara muito transparente, muito olho no olho e de ambiente bom. Como eu te falei, o nosso time talvez não fosse o melhor no papel, nem taticamente, nem tecnicamente, mas o Bobô conseguiu, né, criar um ambiente bom, de muito respeito entre comissão técnica e jogadores, e que fez com que a gente ganhasse aquele título que ficou na memória, né? Lá no Barradão, lotado, o time do Vitória individualmente era muito melhor que o nosso, e então eu tenho excelentes memórias desse cara que era um ídolo, que nós tínhamos como ídolo, e que ao nosso lado ali no dia a dia fez a gente ter um time também competitivo e vencedor, como foi aquele do Nordeste de 2002. Beleza. Ellison, a gente já está, infelizmente, chegando à reta final do programa, sabe como é, né? O papo, quando tá bom, é muito rápido, passa voando. Então, eu queria saber se você tem algumas considerações para fazer, alguma pergunta, a palavra está contigo. É um prazer falar com o Preto Casagrande, com você também, Ju, com todo mundo que acompanha a gente. E para fechar, eu queria só perguntar ao Preto Casagrande, né, com toda a sua experiência aí extracampo e também dentro de campo, o futebol nordestino vem passando por um novo momento, né, com o Bahia fechando aí, fazendo parte aí do conglomerado do Grupo City, com Fortaleza sendo vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Vitória, por mais que ainda não esteja em um momento muito bom, extremamente consolidado, né, ainda tem problemas financeiros, mas voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. O que é que você projeta, Preto, para o futebol nordestino aí no médio e longo prazo, assim, nos próximos 5 anos? Você imagina que os clubes da região vão ser puxados para cima por Bahia, Fortaleza e Vitória? Ou você acha que ainda haverão algumas dificuldades históricas aí dentro do meio do futebol aqui no Nordeste? Cara, eu torço muito, né, de coração. Eu sou nordestino hoje, legalizado, e torço mesmo para que, pô, o futebol de Recife, né, com 3 grandes times de massa, de torcida, que sejam inseridos nesse contexto, né, de estar sempre em Série A, tanto Sport como Náutico, como Santa Cruz,
A gente sabe que principalmente Santa Cruz vive um momento muito complicado, mas eu já joguei no Arruda lotado e sei o que significa esse clube, esse time para essa torcida. Então, o CRB também, o CSA, são times assim que eu gostaria muito, né, que tivesse esse profissionalismo, que acompanhassem esse momento de Fortaleza e Bahia, principalmente, que a gente vê, né, num poder aquisitivo e financeiro melhor e de aquisição de grandes atletas, que o Vitória está indo para o mesmo caminho, mas que algum time de Recife também e de Maceió sigam esse mesmo caminho para a gente ter quanto mais times do Nordeste na Série A e Série B, mais o Nordeste fica valorizado e o nosso trabalho, né, nós que vivemos e gostamos do futebol aqui do Nordeste, ficamos mais valorizados, independente do segmento. É isso aí, a gente vai ficando por aqui então, mas antes de finalizar, vou passar a palavra mais uma vez para o Preto Casagrande, para saber se tem alguma coisa que a gente não perguntou e que ele gostaria de falar, deixar um salve para a torcida dele, que é uma torcida tricolor e também é rubro-negra, enfim, todo mundo que gosta do futebol aqui do Nordeste, né, Preto? Tá com a palavra. Só para muita gente me pergunta com relação a se eu sou Bahia e Vitória, né, por ter vivido tantos anos. E a comparação que eu sempre faço é com meus dois filhos, que eu não consigo gostar mais de um do que de outro. Eu tenho Camila e Rafael e gosto exatamente igual de um e de outro. Então, minha paixão por Bahia e Vitória está exatamente comparado com o amor que eu tenho pelos meus filhos, para que ninguém fique triste, chateado e que siga o canal do Black, né? Eu sei que a audiência de vocês é boa. Vou aproveitar e fazer meu merchan aqui. O canal do Black começou numa brincadeira de feedback, que é a opinião que eu dou depois dos jogos, e que, graças a Deus, está tomando uma proporção muito legal e que eu estou muito empolgado com esse projeto. Vamos fazer um ano em abril aqui. Estou até fazer uma festinha, vou te chamar, viu, Juliano? Fazer um coquetel de... Eu quero fazer um ano de canal para a gente poder fazer um canal cada vez mais forte, mais compartilhando, né, essa minha experiência vivida com o torcedor, que ele quer, claro, saber dos quem torce, claramente, que aqui tem muito, né, Bahia e Vitória, mas que tem uma opinião diferente, né, de quem viveu os dois lados e nos bastidores de alguma nuance aí que às vezes só quem joga que percebe, né, algum detalhezinho. Então, por isso, aproveitar e fazer essa propaganda do canal e agradecer de coração o convite de vocês e sucesso, muito sucesso cada vez mais para vocês aí no Nossa Resenha. Valeu então, Preto Casagrande, sempre simpático e também agora muito diplomático, né? Não vai ficar deixando de um lado para o outro. Então, com isso, minha gente, a gente vai se despedindo aqui. Um prazer enorme estar aqui nesse Nossa Resenha com o Preto Casagrande, com o Erison Silva e também com todo o pessoal do nosso futebol que está aqui junto para fazer essa resenha chegar para você nessa qualidade. Então, até mais, minha gente, até a próxima Nossa Resenha.